Quando eu estava lendo os versículos 11 e 12 do primeiro capítulo de Gênesis, Deus me abriu o entendimento e me fez ver o que pode ser a solução para a cura de muitas pessoas. Está escrito o seguinte: e disse Deus, produza a terra todo tipo de vegetação, plantas que deem semente e árvores frutíferas cujos frutos produzam sementes, conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. A terra, pois, fez brotar toda a vegetação, ervas que dão semente segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies. E Deus observou que isso era bom. Só para você entender, quando Deus criou o mundo, tudo era vazio e sem forma. E diz a Bíblia que havia trevas sobre a face do abismo, e que o Espírito de Deus pairava sobre a face das águas. Deus não havia ainda criado nem o céu nem a terra. Tudo era só água e escuridão. Então Deus disse, haja luz, e houve luz. E viu Deus que a luz era boa. E então Deus fez separação entre a luz e as trevas que havia. A luz Deus chamou dia, e as trevas noite. Isso foi no primeiro dia da criação. No segundo dia, Deus disse, haja um firmamento no meio das águas, e haja separação entre águas e águas. E fez então Deus o firmamento, e separou as águas que estavam debaixo do firmamento das águas que estavam por cima do firmamento. E ao firmamento, Deus deu o nome de céu. E no terceiro dia Deus disse, ajuntem-se as águas num lugar só, as que estão debaixo do céu, e apareça o elemento seco. E assim aconteceu. Então Deus chamou o elemento seco de terra, e o ajuntamento das águas Deus chamou de mares. E viu Deus que tudo isso era muito bom. Até então não havia nada sobre a face da terra, nenhuma planta, não havia nenhum animal, nada. Não tinha aves, não tinha peixes, não havia nenhum ser vivo, nem plantas, nem animais. Foi no terceiro dia que Deus, então, deu ordem à terra para que essa produzisse a vegetação. Vamos ler de novo, está escrito em Gênesis, capítulo 1, versículo 11 e 12, diz assim, e disse Deus, produza a terra todo tipo de vegetação, plantas que deem sementes e árvores frutíferas, cujos frutos produzam sementes conforme as suas próprias espécies. E assim aconteceu. A terra, pois, fez brotar toda a vegetação, ervas que dão sementes segundo a sua espécie, e árvores que produzem frutos, cujas sementes estavam neles, de acordo com as suas espécies. E observou Deus que isso era bom. E foi nisso que Deus chamou a minha atenção. E eu quero chamar a sua atenção para o que o Senhor me mostrou, porque isso com certeza vai te ajudar. Eu já volto, só um minutinho. Nós sabemos que, se não todos, a maioria dos remédios e drogas usados pela medicina vem de substâncias encontradas nas plantas. É maravilhoso que os nossos cientistas descobriram essas coisas, pois muitas vidas são salvas por meio destas substâncias. Já descobrimos nas plantas remédios para quase tudo, mas ainda há muito que se descobrir. O problema é que, com tudo isso, a nossa medicina ainda não garante cura em 100% dos casos. Mesmo já tendo medicamento para tratar a maioria dos casos, ainda assim o ser humano fica sujeito a uma série de contratempos, entre os quais muito vai depender do conhecimento do médico que está cuidando do caso. Mas não é só isso, não.
Supomos que o médico seja um especialista. Ainda assim, ele vai depender de exames para comprovar o seu diagnóstico. Exames que, diga-se de passagem, em alguns casos, podem ser muito dolorosos. E ainda assim, nem sempre o resultado é imediato. Pode-se levar 1, 2 ou mais dias até que venha o resultado, dependendo do caso. Mas vamos supor que isso já está resolvido. Ainda temos o caso em que o médico precisa saber qual o remédio receitar e qual é a dose ideal para o seu caso. Sim, porque nem todo caso é o mesmo caso e nem todo organismo reage da mesma forma. Uns são mais fortes, outros mais fracos. Uns são alérgicos a determinadas substâncias. Enfim, na maioria dos tratamentos médicos, dão-se um remédio para combater a doença e outro remédio para combater o efeito colateral que o primeiro remédio vai causar. E ainda um outro remédio para combater o efeito que o segundo pode produzir. E assim por diante. É desse jeito que funciona a medicina. Conclusão. Para se tratar um problema, cria-se muitos outros, que talvez não se manifestam durante aquele tratamento, mas que com o passar dos anos vão diminuindo o poder de autodefesa do organismo, do indivíduo, deixando ele assim propenso a contrair outras doenças que talvez pode ser mais grave do que a primeira. A minha opinião é que remédio é uma droga. E pode ter certeza que é mesmo, literalmente. Mas eu não sou contra a medicina, não, pelo contrário. Eu acho que Deus deu ao homem um conhecimento extraordinário para extrair da natureza o poder de cura para o nosso corpo. Porém, há uma solução mais simples, menos dolorosa e garantida. Eu estou falando de fé. Diz a Escritura Sagrada que a fé vem pelo ouvir. Então eu quero agora que você acompanhe o meu raciocínio e depois você me diga se eu estou certo ou não. Vejamos o seguinte. Muito antes que existisse ciência, antes mesmo de existir o homem sobre a face da terra, Deus criou toda a vegetação, com uma simples ordem. Observe que, embora a Bíblia descreva que Deus apenas mandou que a terra produzisse todo tipo de vegetação, plantas e árvores, que dessem semente e frutos, cada um segundo a sua espécie, a terra entendeu direitinho as características de cada espécie. O que é que cada planta deveria possuir, como ela deveria ser. Porque se você observar as árvores, você vai ver que cada espécie é diferente entre si, em várias características. No formato das folhas, dos galhos, na altura, na espessura do tronco, na coloração, nos frutos que ela produz. E ainda vai mais além disso. Dentro do caule corre uma seiva que é formada por uma variedade de nutrientes que é absorvida do solo e transformado pela planta em substância curativa, anestésica e outras ainda que são empregadas na indústria de artefatos. Tudo isso em uma variedade muito grande. Tudo isso Deus criou assim, no estalar de dedo. Uma variedade imensa, cada qual segundo a sua espécie, tudo isso criado a partir de uma única ordem, em fração de segundos. Esse Deus é tremendo. Para que Deus fizesse tudo isso, não demorou mais que um dia. No entanto, com todo o avanço da ciência e tecnologia, até hoje o homem não conseguiu descobrir todo o poder curador das plantas. Mesmo assim, a chance de você conseguir a cura através da medicina e da ciência hoje é enorme. Mas a chance de você ser curado mediante a fé em Deus é infinitamente maior. E eu vou te mostrar por quê. Primeiro, para acertar no diagnóstico, o doutor precisa de vários exames, enquanto que Deus já sabe todas as coisas e não precisa nem mesmo que você diga para ele onde é que dói. Ele sabe.
Segundo, mesmo com os exames nas mãos, o doutor pode errar, pode se enganar, enquanto Deus nunca se engana. Terceiro, o doutor às vezes vai ter que investigar a causa da doença, mas Deus sabe exatamente quem é que causa a doença. Ninguém pode te garantir que o doutor acertou no remédio que ele te receitou. Deus não erra nunca. Para a medicina, tem casos em que a cirurgia é necessária. E tem certas cirurgias difíceis, complicadas, arriscadas. E o pós-operatório às vezes costuma ser ainda pior. Mas para Deus, veja que para Deus tirar a costela do Adão enquanto ele dormia, para fazer dela uma mulher, e fechar a carne no lugar, foi uma coisa simples, indolor, e não precisou preparativo e nem anestesia. E quando Adão acordou, ele não precisou de cuidados especiais. Para Deus não tem nada complicado, não tem nada difícil, não tem nada impossível. Esse poder curador que ele colocou nas plantas não é nem um farelinho, nem um cisquinho do poder dele. Ele colocou tudo isso no mundo para que mesmo as pessoas que não crescem nele pudessem ter saúde. Porque ao se alimentar das verduras, dos frutos, estes ofereceriam ao ser humano a quantidade necessária de nutrientes para manter a saúde do corpo. E Deus também deu ao homem a capacidade de descobrir que se ele concentrar uma determinada quantidade de uma certa substância ou misturar com outras, ele então teria um medicamento concentrado capaz de agir sobre uma célula doente e destruí-la, capaz de curar uma ferida, uma alergia e por aí vai. A sabedoria da medicina é uma parte de Deus nos homens, para que mesmo aqueles que não tenham fé possam ser beneficiados. Que Deus maravilhoso nós temos! Mas apesar de tudo que já se descobriu pela ciência, ainda tem muitos casos de pessoas que não conseguem ser curadas pelos médicos. Não porque Deus não tenha dado a cura, porque quando Deus criou a natureza, Ele a fez completa. E tudo isso foi criado, inclusive a cura para qualquer doença, eu creio. Mas porque ainda falta muito conhecimento da ciência. O homem ainda tem muito que aprender e muito a descobrir. E nem sempre as suas intenções são as melhores. Nem sempre os seus interesses são para o bem da humanidade. Talvez por isso mesmo, talvez Deus ainda não tenha permitido que o homem descubra determinadas coisas. Mas para Deus não há nada encoberto. E não há nada que Deus ainda não saiba. Por isso, não tem problema que Ele não possa resolver. Não tem doença que Deus não possa curar. E Deus não precisa de remédio físico para te curar. Para uma pessoa ser curada pela fé é muito fácil. Por isso que eu estou gravando esse vídeo e tenho certeza que ele pode te ajudar. Para uma pessoa ser curada pela fé é uma coisa fácil, simples e não tem nada de misticismo. E nem tem que fazer força nenhuma, não tem que fazer sacrifício para receber a cura pela fé, não. Basta você acreditar. Por exemplo, se você tem uma ferida e você vai no doutor, ele te dá uma pomada e fala para você, passa isso no local da ferida tantos dias, tantas vezes por dia que vai sarar. O que é que você faz? Você vai passar a pomada, conforme o doutor mandou. E vai acreditar que vai resolver o problema, não é mesmo? Para ser curado pela fé, não é muito diferente, não.
Basta você pegar o entendimento que Deus te deu, aquilo que você entendeu que Ele pode fazer, e fazer a sua oração, que nada mais é do que aplicar sobre a doença a fé que você recebeu quando estava lendo a Bíblia ou ouvindo a pregação da palavra. Eu vou te ensinar uma oração simples, mas muito eficiente. Eu não vou orar para você, não. Mas presta muita atenção que o que eu vou te ensinar é para você fazer tantas vezes quantas você julgar necessário. E sempre que você precisar. Você pode até escrever isso para você não esquecer. Ou baixar o vídeo para você assistir outras vezes. Você pode fazer isso que eu vou te ensinar. Você pode fazer sempre que precisar. E pode também continuar tomando o remédio que o doutor mandou, porque a oração não tem contraindicação. Se você crê, você vai fazer o seguinte. Preste atenção. Se você crê, você vai fazer o seguinte. Você vai procurar um lugar onde você possa ficar sozinho com Deus, sem ninguém te incomodar. Pode ser no banheiro mesmo. Costuma ser o melhor lugar da casa para se ficar sozinho. Se você quiser, pode fazer agora mesmo aí onde você está. Mas isso é para ser feito durante o tempo que o seu problema não se resolver. Enquanto o seu problema não se resolver, você vai fazer isso que você vai aprender agora. Tem casos que se resolvem com a primeira dose do remédio. Em outros casos, precisam mais doses. Tudo vai depender da sua fé. Então preste atenção no que eu vou te ensinar. Você vai fazer assim. Você vai ficar sozinho num lugar, você e Deus, onde ninguém pode te incomodar, pode ser no banheiro ou no seu quarto. O importante é que você esteja a sós com Deus, sem ninguém te perturbar. Então você vai apresentar suas mãos para Deus e vai dizer assim para Deus: Senhor, eu peço que o Senhor coloque nas minhas mãos o poder para destruir. Aí você fala o nome da sua enfermidade, do seu problema. Pode ser uma ferida, pode ser uma dor, pode ser um caroço, um tumor, um defeito físico. Seja lá o que for, você vai falar o nome do seu problema. Se for mais de um, você fala também. Você vai pedindo a Deus que coloque o poder dele nas suas mãos para destruir todos esses problemas. E pode confiar que Deus sabe exatamente o que precisa ser colocado nas suas mãos para curar cada mal que tiver no seu corpo. Então você faz isso. Feito isso, você vai colocar a mão sobre o local da doença, da dor, do defeito físico, do caroço, ou seja lá o que for. E você vai dizer assim. Você vai chamar o seu problema pelo nome. Preste atenção. Você vai chamar o seu problema pelo nome e vai dizer para ele: eu aplico sobre você agora o poder de Deus. Você vai estar colocando o poder de Deus, o poder que Deus colocou nas suas mãos, sobre a doença. E você continua dizendo: eu invoco sobre você, fala o nome da sua doença. Eu invoco sobre você o nome do Senhor Jesus Cristo, e neste nome, em nome de Jesus, eu te ordeno, saia do meu corpo agora, em nome de Jesus. Só isso. Só isso. Agora me responda. Você entendeu o que eu mandei você fazer? Eu mandei você aplicar a fé sobre a doença. Vai funcionar? Já funcionou. Porque você creu. E sabe por que eu sei que você creu? Porque você prestou atenção no que eu te ensinei. É assim que Deus vê a sua fé. Quando você presta atenção naquilo que Ele fala e faz conforme Ele te ensina. E quando se tem fé, meu amigo, minha amiga, pode ter certeza, o poder de Deus não falha. Faça um bom proveito desse remédio.
sempre que você precisar. Deus te abençoe.